Bom, pessoal, vamos lá para mais uma aula para vocês. Agora nós vamos aprender como reproduzir as dróseras, tá? Então vamos lá, é uma aula simples e muito fácil. A maioria das dróseras, na verdade todas elas, com exceção de algumas, fazem polinização autopolinização. Como assim, Rafa? O que é autopolinização? Ela se poliniza, sim, por essas plantas possuírem, ó. Aqui nós temos uma semente. Não temos aqui uma flor especificamente, mas também não seria necessário uma flor para eu te mostrar que elas fazem isso sozinha, porque elas possuem os dois sexos, são hermafroditas, né? Elas possuem os dois sexos. Então ela possui o pólen e ela possui o receptor do pólen, tá? Para ser mais específico. Então essas duas plantas, essa planta, por exemplo, a Drosera capensis, ela faz a polinização sozinha, não precisa você polinizar. Drosera tocaensis não precisa polinizar. Burmani red, Drosera affinis, quase todas as plantas não precisam polinizar. Mas, Rafa, quais são as plantas que dá para polinizar e dá para você pegar sementes viáveis? Vamos colocar todas. E até onde eu sei, com exceção da Drosera binata, por exemplo, existem outras que não dá para a gente fazer, mas a maioria delas dá sim. A Drosera binata é essa daqui. A maioria não dá. Você precisa da planta fêmea e da planta macho para fazer a polinização. Drosera paradoxa, que são as dróseras. Lembra que eu falei para vocês que existem dróseras que são de outras famílias? São dróseras do complexo petiolares. São plantas que precisam, que fazem a reprodução de outra forma. São outros tipos de plantas, tá? Então, essas aqui, por exemplo, elas não tem como você elas não fazem autopolinização, elas precisam de uma planta fêmea e de uma planta macho, e obviamente você precisa ter o polinizador delas duas, o que eu acho pouco provável. Então, na maioria das vezes, essas plantas aqui, como a Drosera binata, ela se reproduz como, Rafa? Por multiplicação do rizoma aqui embaixo, ó, tá? Por leaf, tá? Como assim por leaf? O que é leaf pulling? Leaf pulling eu já expliquei para vocês, é a reprodução pela folha. Dá para reproduzir por folha? Dá. É simplesmente você corta uma folha dessa e enterra no musgo. Você coloca encostado no musgo, você simplesmente pode pegar a folhinha, vir aqui, ó, e fixar ela no musgo ali, e ela vai reproduzir, tá? Drosera capensis também dá para reproduzir por leaf? Dá para reproduzir por leaf. É mais fácil? Não. Como é mais fácil reproduzir Drosera capensis? Espera ela dar uma pancada de semente para você. Porque a Drosera capensis, por exemplo, ela já faz a autopolinização. Ela já consegue se polinizar sozinha, tá? Drosera, por exemplo, spatulata lovely, essa daqui, por exemplo, ela faz autopolinização? Faz. A maioria das espatulatas, todas elas fazem autopolinização. Então, o melhor jeito de você reproduzir uma drósera seria por sementes, tá? E aí não é necessário você polinizar a maioria das suas dróseras. Você vai ver que com o tempo você consegue adquirir sementes. Algumas plantas têm o péssimo hábito de virar praga no seu cultivo. Tá, isso é verdade. Eu estava até falando outro dia atrás aqui que o que é praga na casa dos outros, na minha geralmente não é, mas acaba virando. Porque, por exemplo, essa daqui é uma Drosera filiformis florida red. Ela é famosíssima por dar uma haste gigantesca que dá 1 zilhão de sementes muito fininhas, mas muito fininhas, que se espalham pelo vento. Ou seja, vai nascer Drosera filiformis no vaso de um monte de lugar aqui, e às vezes a gente tem que sair catando. Por exemplo, ó, tem uma filiformis florida red aqui, vamos ver onde está nascendo outra, ó. Outra nascendo aqui, tem outra nascendo aqui, nasceu mais uma lá, vamos ver onde tem mais.
Olha só, gente, ó, tem mais Drosera filiformes aqui, tem filiformes ali, e até onde foi filiformes, Rafa? Olha lá embaixo, ó, Drosera filiformes lá, e tem com toda certeza mais sementes aqui. Por quê? O vento bate nessas sementes e elas espalham pelo seu cultivo. A melhor maneira de você fazer esse controle é você fazer um ambiente controlado, ou seja, para você germinar essas sementes, você coloca ela num recipiente especificamente, tampa e aguarda elas germinarem, porque aí você vai ter certeza que a sua planta não vai se misturar com outras. Bom, então nesse ponto eu já mudei para o lado de cá, eu estava do lado de lá, já mudei para o lado de cá porque eu queria falar mais para vocês. Às vezes, nós adquirimos dróseras, por exemplo, a gente adquire uma planta dessa daqui, não para nós termos só a planta. A gente não quer só a planta, a gente quer a sementinha. E é por isso que a gente sai comprando drósera a rodo por aí. Por exemplo, algumas dróseras, como a drósera, essa daqui é a drósera cecifólia, por exemplo, né? Ela dá uma sementinha bem fininha. Ó, um pouquinho que eu encostei nela, dá só uma olhada, gente. Ela já me contaminou com um monte de semente. Eu vou até jogar a semente aqui, ó. Ela já deu um monte de sementinha que a gente vai separar depois aqui. Então, o que acontece? A gente adquire essas plantinhas para que a gente consiga ter mais sementes. Eu vou colocar aqui no tripé para vocês verem como essas sementes são finas e eu não polinizei. Então vamos lá que eu tô pegando, eu vou pegar ela aqui, ó, com todo cuidado, a gente pega para não correr o risco dela soltar, ó, eu só vou bater na mão, já vai começar a cair. Já virou inferno aqui, peraí, só um minuto, galera. Eu vou até tirar a haste. Pronto, arranquei os botõezinhos e aí agora eu vou soltar as sementes aqui na minha mão. Acabaram grudando no meu dedo porque eu tô com a mão bem molhada. Então vocês vão ver aqui no meu dedo, ó, tá vendo esse pozinho com essas sementes aqui? Ó, tá vendo aqui esse pozinho, isso daqui, ó, esses pontinhos são as sementes da nossa Drosera burmanii, né, da nossa cecifólia, enfim. Olha aí, que espetáculo! E é isso daqui que a gente quer quando a gente adquire uma planta, tá? O que a gente quer, Rafa? A gente não quer só a planta, a gente quer a planta e quer semente. A gente não quer só comida, entendeu o trocadilho, né? Então, galera, o que a gente quer não é só a planta, a gente quer as sementes da planta, tá? Então, essa reprodução da Drosera é muito melhor por sementes, tá? Existe um outro tipo de reprodução que é por in vitro. Alguns cultivadores conseguem reproduzir essas plantas in vitro. Alguns mestres, como o mestre Marcos Ono, que possui um laboratório de reprodução de plantas in vitro, consegue, de uma maneira muito fácil, reproduzir essas plantas em laboratório. Mas não é um método muito comum, precisa de muito estudo e precisa de muita paciência até mesmo para poder fazer todo o procedimento, mas é um curso interessante que logo mais a gente pode dar para vocês. Beleza? Bom, pessoal, então vocês já viram aí como que a gente pode reproduzir Drosera, né? Por folha, no caso, você pode simplesmente arrancar uma folhinha e plantar como se fosse uma suculenta e ela vai nascer, tá? De qualquer Drosera, na maioria das vezes a gente consegue, com exceção, eu acredito, dessas assim, ó, como por exemplo, essa Drosera tocaiensis não, essa espatulata aqui, Drosera venusta, perdão. Essa daqui, por exemplo, a gente talvez não consiga fazer uma reprodução por leaf, porque tem muito tricoma aqui, tá vendo, ó? Esses pelinhos são os tricomas. A gente talvez não consiga. É melhor a gente fazer a reprodução como? Nesse caso, então, por semente, porque as sementes vai ser muito mais fáceis. Bom, pessoal, existe outro tipo de reprodução. E agora nós vamos lá para outra estufa para eu mostrar para vocês. Bora! E nós já mudamos o nosso ambiente. A gente está aqui dentro da estufa agora, tá? Eu vou mostrar para vocês verem que nós estamos realmente dentro da estufa. Saímos do nosso ambiente externo, estamos aqui agora, onde eu vou mostrar para vocês as dróseras do complexo petiolares, tá? São dróseras muito específicas
que fazem a reprodução de uma outra maneira. Nós não vamos nos aprofundar em dróseras do complexo petiolaris, a gente simplesmente vai mostrar que existe uma outra maneira dessas dróseras se reproduzirem, que nem sempre é por sementes, tá? Por exemplo, a drósera paradoxa e outras aí, mas, né, principalmente as pigmeias, por exemplo, as pigmeias, elas não se reproduzem por sementes. Na maioria das vezes, o método mais comum de você reproduzir uma drósera dessa é como por gemas. E eu vou pegar uma aqui para vocês verem, ó, que já está quase no ponto e lotada de gemas. Espera aí, galera, olha aqui. Essa daí é uma drósera Carbarup. Olha lá. Vamos lá dar um zoomzinho. Tá vindo esse monte de bolinha ali? Aquilo são gemas que a planta vai soltando, olha só. E geralmente essas gemas, elas pulam muito longe. Eu vou tentar pegar uma aqui, ó, com o dedo. Ah, elas pularam, ó. Já tem algumas pulando, ó. Ó, tá vendo? Ó, viu? Ó, são gemas. As gemas são outro método que é essa drósera aqui se reproduz. Eu acredito que ela até se reproduza por sementes, mas eu acho que o jeito que ela consegue fazer isso mais rápido é por gema, tá? Então, algumas como essas pigmeias é muito mais fácil a gente esperar ela dar as gemas do que você tentar polinizar uma planta dessa, o que eu acho pouco provável, tá? A drósera paradoxa, enfim, outras plantas fazem a reprodução também por leaf, você consegue fazer ela por leaf, mas principalmente as pigmeias, essas plantinhas que dão geralmente essas mãozinhas, deixa eu tirar o zoom para vocês verem melhor, essas mãozinhas cheias de 5 dedos assim, elas se reproduzem por gemas, tá? Aqui dentro também tem outras dróseras muito legais que na maioria das vezes não se reproduzem por sementes. Como assim, Rafa? Não. Essa daqui é a drósera prolífera, por exemplo. Essa é a prolífera ou é a andrômeda? Eu sempre marco no vaso. Essa daqui é uma drósera prolífera. Essa daqui se reproduz por folha, ou seja, tá vendo que eu encostei uma folha ali, ó? Por leaf pulling, né? Você encosta a folha aqui, simplesmente você vem aqui, ó, encosta ela, tá vendo? Ela vai ficar encostadinha lá no jarro, e aí ela vai na pontinha da folha ali, ela vai nascer outra, entendeu? É muito fácil de reproduzir essa planta. E essa planta aqui especificamente, só dá para viver dentro de estufa. Outra planta muito legal também, essa daqui já é diferente, essa daqui é a drósera andrômeda. Olha aí a andrômeda. Olha que legal. Tá até escrito aqui no vaso. Andrômeda. Também é um tipo de drósera, dá umas folhas diferentes. Essa daqui a gente fala que elas são as dróseras das florestas chuvosas, né? Elas nascem entre folhas, ela nasce entre árvores, ela não curte tanto sol igual as outras demais dróseras, mas é uma planta que se desenvolve muito bem em um ambiente muito úmido, cheio de estufa, e também essa planta daqui se reproduz por leaf pulling, ou seja, pelas folhas. Para você reproduzir essa planta, você tem que encostar a folha dela no musgo e aí você consegue fazer a reprodução. Dá para fazer também em ináqua, dentro da água. Você joga uma folhinha dentro da água, espera ela dar um broto e aí você planta depois ela no musgo. É um jeito muito bom de você fazer isso. Bom, e é isso aí, pessoal. Nós vamos finalizando aqui mais esse módulo. Você aprendeu. Olha só o que eu falei para vocês. Quer ver? Eu vou pegar uma aqui. Eu não vou finalizar antes de eu mostrar isso não. Essa daqui é uma nidiformis. Essa drósera é muito bonita. Ela lembra uma capensis misturada com uma finis. E olha só aqui o botão que está dando aqui em cima. Olha só. Esse botão eu não vou precisar polinizar ele, tá? Essa haste floral, ela simplesmente vai dar e aí ela vai se autopolinizar sozinha. Ela vai fazer esse trabalho pra gente sozinho, sem eu ter que me preocupar com as sementes. Na verdade, eu tenho que me preocupar assim, fazer a coleta e plantar ela num local que seja mais adequado, como por exemplo um ambiente mais controlado, para eu saber que aquela drósera, na verdade, é a drósera que nós estamos falando. Se não, ela acaba nascendo no meio do vaso e você vai acabar perdendo
a identificação, não vai saber do que Drosera que é, e a menos que você seja um especialista, você vai acabar perdendo essa Drosera especificamente, porque você não vai lembrar da definição, e muito provavelmente você vai dar o nome dessa Drosera aqui de Drosera affinis, né? E aí você vai acabar perdendo uma belezura dessa daqui, como essa Nidiformes, que é uma Drosera muito bonita, e que seria muito legal se todos tivessem dessa, tá? Outro tipo de reprodução, e olha, eu falei que eu ia encerrar e eu não encerrei, gente, porque existe um outro jeito de você fazer também para algumas plantas. A Drosera madagascariensis, que lembra a Drosera que escala as outras plantas, as demais plantas, por exemplo, o jeito mais fácil de você fazer a reprodução dessa planta, acredite se você quiser, é por decaptação. Como assim por decaptação? Você simplesmente vai vir aqui, ó. Tá vendo aqui? E vai separar essa planta no meio. Cortei, vou pegar e vou plantar. Tá bom? Vai na planta número 3. Pegar outra planta aqui, Rafa. Planta número 3. Vamos pegar aqui, vamos fazer. Olha só. E você vai entender por que a gente faz isso. Ai, caiu aqui. Peraí. Tô tentando pegar. Pronto. Olha só por quê. Ela vai praticamente que se multiplicando, ó. Ela vai crescendo assim, ó. Tá vendo? Essa parte aqui, ela vai morrer. Não vai servir para mais nada. Se você plantar essa parte aqui em algum lugar, ela não nasce. O melhor jeito que você tem de fazer isso é aproveitar enquanto essa planta ainda está no estado vegetativo aqui e não lenhoso, no vegetativo, vir aqui cortar e plantar, porque aí você vai conseguir reproduzir essa planta mais vezes. E é assim, esse é o segredo da galera que reproduz Drosera madagascariensis por aí com tanta facilidade. Às vezes você fala, poxa, como é que esse cara consegue ter tantas? É porque geralmente ele tem 20 ou 30 mudas que ele vai lá na casinha dele lá e ele começa a fazer a decaptação. Tofe, planta, entendeu? E ele sempre vai tendo mais mudas. E depois ele escolhe mais 50 e decapta 50 e assim ele vai ter sempre um plano de reposição. Entenderam? É assim que ele faz a reprodução da Drosera madagascariensis. Bom, agora a gente acabou de verdade. E olha só o que eu falei para vocês. Ah, Rafa, você falou que nasce Drosera em tudo que é lugar, gente. Olha aqui dentro da estufa o que tem aqui. Opa, chutei a câmera. Olha só o que tem aqui dentro. Uma Drosera burmani. Nasceu aqui dentro desse vaso e eu nem sei, eu não plantei essa planta aqui. E ela simplesmente apareceu por aqui. Legal, né? Bom, galera, finalizando mais um módulo para vocês, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Se ficou dúvida de como reproduzir e tudo mais, e você quiser também saber como armazenar, enfim, aí a identificação das suas plantas, às vezes quer uma dica diferente, me chama no WhatsApp, me chama no suporte aqui, dá um salve pra gente que a gente responde vocês. Beleza? Bora lá, pessoal, próxima aula. Tchau!